Em 1774, sobe ao trono francês Luís XVI com apenas 20 anos. É casado com a austríaca Maria Antonieta. Tratava-se de um casamento de conveniência celebrado para reforçar a paz entre os dois países, a França e a Áustria. O casal instala-se no Palácio de Versalhes, a obra-prima do reinado de Luís XIV. Este rei passara a capital da França para Versalhes, uma pequena cidade a 20 milhas de Paris, de modo a manter a distância entre si e o seu povo. Desde então, o Palácio de Versalhes era o símbolo máximo do poder absoluto da monarquia francesa. Luís XVI era um rei jovem e influenciável e herda um país em crise, dividido em 3 ordens sociais: o clero e a nobreza, ordens privilegiadas que não pagavam impostos, e a maioria da população, que constituía o povo ou terceiro Estado e que vivia muitas vezes em condições miseráveis. A grave crise financeira vivida pela França havia sido agravada com a entrada na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e a perda do Canadá. Indiferentes à fome e às privações que afligem o seu povo, os jovens reis vivem na corte de Versalhes uma vida de luxo e ostentação. Tentando combater a crise em que a França se encontrava mergulhada e fazer frente às despesas da corte, Luís XVI aumenta os impostos. As condições de vida da população agravam-se cada vez mais, até porque se abatem sobre a França uma sucessão de invernos rigorosos e de maus anos agrícolas. Entretanto, nos círculos intelectuais e nos salões de Paris fervilhavam os ideais iluministas de filósofos como Voltaire e Rousseau. Para ver as ideias do iluminismo em ação, bastava atravessar o oceano e ver o que se passava na América com a sua luta pela independência. Para se vingar da derrota da França na Guerra dos 7 Anos contra os ingleses, Luís XVI envia para a América tropas em socorro dos colonos, o que agrava ainda mais a situação financeira da França. O povo francês debate-se com a fome. A sucessão de maus anos agrícolas tinha feito baixar drasticamente as reservas de cereais, a base da alimentação da população naquela época. Nova subida dos impostos e o preço elevado do pão levam por toda a França a distúrbios, a assaltos, a motins e a protestos. Pessoas suspeitas de armazenar e assambarcar o pão são linchadas nas ruas pela população. Indiferente ao que se passa no país, Maria Antonieta continua a viver a sua vida faustosa na corte, de tal modo que ganha a alcunha de Madame Déficit. Perante a necessidade de aumentar os impostos e o clima de descontentamento que se vivia, o rei convoca os Estados Gerais. Era a primeira vez em 170 anos que tal acontecia. Aí reuniam-se os representantes das 3 ordens, cada uma com um voto. Os representantes do terceiro Estado, entre os quais se encontrava Robespierre, exigem então que a votação seja feita por cabeça, uma vez que, alegavam eles, constituíam 97% da população e não era justo que a nobreza e o clero contassem com 2 votos contra o terceiro Estado, que só contava com 1. Exigem ainda que a nobreza e o clero passem a pagar impostos. Perante este clima de descontentamento, o rei decide encerrar os Estados Gerais. Indignados, os representantes do terceiro Estado reúnem-se e declaram-se Assembleia Nacional, jurando
não se separar e manter-se reunidos até que seja elaborada uma Constituição. A Assembleia Nacional recebe apoio da população de todo o país. Assustado, o rei manda chamar as suas tropas que cercam a cidade de Paris. Sentindo-se ameaçado, o povo de Paris arma-se, forma a Guarda Nacional para fazer frente às tropas do rei. No centro da cidade erguia-se a Bastilha, uma enorme fortaleza-prisão que era um dos maiores símbolos do poder absoluto da monarquia. Era aí que se encontravam os presos políticos. A população armada dirige-se para a Bastilha com as suas bandeiras tricolores, símbolo da Revolução, e atacam-na. A Bastilha é tomada, os guardas são mortos e os prisioneiros libertados. O povo francês havia desafiado o seu rei e derrotado o símbolo da tirania que agora destruía pedra por pedra. Entretanto, a Assembleia Nacional continuava reunida e em agosto de 1789 é assinada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclama a igualdade de todos os homens. A Constituição é assinada em 1791, instituindo a monarquia constitucional com base na separação dos poderes e defendendo a soberania do povo e a igualdade perante a lei. No entanto, esta primeira Constituição francesa limitava o direito de voto aos proprietários da terra, ou seja, o voto censitário.